Bom, I have no idea. Manhã, tarde, noite, madrugada. Bom, esta caneca Uigur, ela sabe que horas são, seja onde for. Essa é uma caneca Uigur legítima de bronze, como eles fazem há 2000 anos no Xinjiang. E não é café, hoje é água mesmo, porque eu tenho que lavar o cérebro sem parar, porque eu estou numa maratona alucinante. Depois de voltar das antigas rotas da seda e do Xinjiang, que é organizar o material absolutamente monstruoso. Bom, esse é o lado, digamos, mais cool e calmo, porque a nossa conversa hoje tem dois temas extremamente sérios. Por isso, inclusive, que o decor atrás de vocês é totalmente sóbrio. É o apartamento que eu estou alugando no momento na Tailândia, antes de passar para outro e depois esperando o visto para minha próxima viagem. Bom, vamos começar pelo primeiro tema sério que explodiu um pouco antes justamente dessa nossa conversa. Quando vocês verem esse Pepe Café, bom, digamos que esse processo já estará relativamente adiantado e espera-se esteja sendo cumprido. É claro, o famoso plano de paz de Donald Trump para resolver, que não vai resolver, evidentemente, a guerra Israel contra a Gaza ou o genocídio que talvez seja interrompido por Israel contra a população palestina em Gaza e passando brevemente a Cisjordânia também. Vamos aos pontos principais desse dito acordo entre Hamas e Israel relativamente a Gaza, que não vai resolver absolutamente nada. Isso é esse acordo, entre aspas, proposto por Trump, pelos sionistas em torno de Trump, foi reescrito pelo criminoso de guerra, primeiro-ministro israelense, que vocês sabem muito bem quem é, e é nos termos que Israel quer, na verdade. Hamas, sob pressão de três mediadores conjuntos importantes: Egito, Catar e Turquia, que tradicionalmente apoiam Gaza. Catar e Turquia apoiam Gaza de várias maneiras, inclusive apoiaram com armas e não apenas com suporte diplomático. O Egito é mais complicado, porque o Egito está mancomunado com a autoridade palestina, daquele absolutamente ineficiente Mahmoud Abbas, é outra história. O Egito está com Catar e Turquia, essa mediação de três, tentando o Egito se posicionar como um mediador de paz. Mas essa é uma história também, como tudo no oeste da Ásia, as ramificações das complexidades são gigantescas e nada é o que parece, como sempre. Bom, os pontos principais que a gente não sabe se vão ser cumpridos nos próximos dias, sem falar das próximas semanas. O Hamas aceitou liberar todos os reféns. Isso pode ser um erro tático gigantesco, porque eles estão confiando que Israel vai cumprir a sua parte. O culto da morte posando como Estado no oeste da Ásia nunca respeitou e não vai respeitar jamais qualquer tipo de acordo. Nisso ele se espelha no Império do Caos, que é, na definição do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o maior diplomata do planeta, non-agreement capable. Não são capazes de seguir um acordo. Isso é o clássico do Império do Caos. Aplica-se tanto à administração anterior da pena automática, daquele idiota que não conseguia achar o caminho do banheiro, como aplica-se ao atual Circus Ringmaster, o domador de circo, que é o atual presidente 47 dos Estados Unidos. Israel vai retirar as tropas até uma linha, veja bem,
Não, Israel não vai retirar todas as tropas do IDF que estão ocupando e massacrando Gaza. Eles vão se retirar até um certo ponto em uma linha demarcatória extremamente vaga que corresponde ou não aos limites legais de Gaza. Isso ainda está extremamente no ar. Ou seja, tecnicamente e teoricamente, eles vão parar de destruir Gaza com bombardeios constantes, como ainda está acontecendo neste momento que a gente está falando, onde não foi totalmente assinado, eles continuam bombardeando Gaza. Então, nada do que eles fazem é confiável. Então, eles vão se retirar até uma certa linha extremamente vaga, de onde eles podem voltar a atacar Gaza no momento que quiserem. Hamas, bom, claro, um gesto de boa vontade, um gesto diplomático correto. Eles agradeceram diretamente, formalmente, o Egito, Catar e a Turquia pela mediação. Isso é muito importante, porque o Hamas está acreditando que digamos, os fiadores árabes e turcos, dois árabes e um turco, desse acordo, vão cobrar Israel e os Estados Unidos se houver qualquer quebra do acordo. Isso é muito importante. Se isso acontecer, o culto da morte no oeste da Ásia, que já perdeu a face em relação ao planeta praticamente inteiro, só não perdeu em relação a alguns dos vassalos americanos, vai perder a face definitivamente e a sua face vai ficar eternamente enterrada na lata de lixo da história. Ah, ao mesmo tempo, ah, Hamas, também, isso é um gesto diplomático muito interessante. Eles expressaram o reconhecimento a Trump de tentar um plano de paz, pelo menos. Seja qual for, seja quais forem as maquinações zionistas, cripto-zionistas, pós-zionistas em torno de Trump e de gente que tem acesso aos ouvidos de Trump, que são todos zionistas por definição. Hamas confirmou, isso também é muito importante, que não vai renunciar aos direitos nacionais do povo palestino, incluindo o direito à independência, incluindo o Estado soberano, evidentemente. Ou seja, assumindo que esse plano comece a funcionar nas próximas horas, dias, isso já demonstra claramente um fato que pode se tornar inegável. O objetivo do culto da morte no oeste da Ásia era destruir Gaza completamente, expulsar os palestinos ou matá-los todos. Não conseguiram esse objetivo. Ou seja, essa definição de Netanyahu, que é a metade da administração Trump-Niahu, Netanyahu é os 50% dessa administração zionista, que esse acordo em Gaza, segundo as palavras desse criminoso de guerra, é uma vitória nacional e moral para Israel. Não, é uma derrota, além de qualquer moralidade, global e moral para Israel. Porque o objetivo que eles queriam desde o início não vai ser atingido, assumindo que esse plano funcione e assumindo que Trump tenha os cojones suficientes para impor o plano ao culto da morte e falar: escuta, esse é o meu plano. Se vocês quebrarem, a culpa é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E vocês vão pagar se vocês quebrarem. Ou seja, a gente está lidando com um bando de mafiosos nessa história toda, basicamente. Imperiais, sionistas, zio-imperiais, como vocês quiserem definir. Esse plano é o plano que eles acham que pode resolver, entre aspas, tecnicamente, o problema por enquanto, que a única coisa que tem na cabeça dele é a volta dos hostages, dos reféns,
que estão em poder do Hamas, nada mais interessa. A destruição de Gaza, por exemplo, é um detalhe. Por exemplo, nada no isso é a primeira fase do plano. Tecnicamente, o plano vai ter uma segunda fase, onde vai se começar a discutir a reconstrução de Gaza. Nessa primeira fase, nem uma vírgula quanto a onde a população palestina de Gaza vai viver a partir de agora, mesmo sem bombardeios. Gaza está praticamente a 90% totalmente destruída. E a reconstrução de Gaza, como vai funcionar? Aí entrou a ONU, completamente banguela, como sempre, é uma instituição morta, é a instituição dos Walking Dead. A Organização das Nações Unidas hoje é um gigantesco Walking Dead, são mortos-vivos, não haverá retorno dos mortos-vivos, terá que haver uma nova ONU, mas essa é uma nova história. Uh, bom, oficialmente, segundo a ONU, vai manter o pleno respeito dos acordos e vai aumentar o volume de ajuda humanitária, que no momento é pífia. Pode ser que ela, nos próximos dias ela seja um pouco menos pífia, mas vai continuar a ser pífia, considerando o estado absolutamente inimaginável da destruição e da morte em massa infligida a Gaza. Bom, isso é o principal do plano. Eu tenho algumas notas que eu quero ler um pouco para vocês sobre dessas notas, porque eu ainda não organizei isso em detalhes. Essas são as primeiras notas instintivas, comentando sobre o plano. O cessar-fogo, na verdade, é uma esperança, eu acho que é uma esperança vã. E todos nós, analistas geopolíticos, que perdemos a cabeça e a respiração e vertemos lágrimas verdadeiras com o que acontece em Gaza, a gente sabe que é uma esperança vã quando se trata de lidar com um bando de assassinos como esses sionistas. Tecnicamente, os sionistas devem ser obrigados a aceitar esse plano, porque afinal esse plano é uma iniciativa do condutor do império, do His Master's Voice, do dono do império. A última coisa que os sionistas querem é enraivecer o dono do império, que já está totalmente enraivecido. E segundo o nosso amigo Sy Hersh, num dos seus últimos posts, ele ventilou o que já é discutido abertamente em Washington, que é a degradação acelerada da capacidade cognitiva do presidente dos Estados Unidos. Isso é extremamente grave. Pode ser que ele esteja chegando brevemente ao estado do o cadáver morto-vivo que o antecedeu na Casa Branca. Bom, Gaza, povo além de heróico. Heróico para entrar na história. Resistiram a tudo. Estão lá ainda. Todo mundo que não foi assassinado ainda está lá e eles não vão para lugar nenhum. Ou seja, Gaza é de quem vive em Gaza. Seja o que acontecer, eles não vão ser expulsos. Muito importante. Todas as facções palestinas, me corrija se eu estiver errado, são mais ou menos 17. A Hamas é uma delas. No total, são 17 facções palestinas. Estavam de acordo para que houvesse um cessar-fogo nesses termos, inclusive o Hamas. Ou seja, o fato de que Israel desesperadamente queria anexar a faixa de Gaza e não conseguiu, eles estão mais ou menos, tecnicamente, trocando o que eles não conseguiram por controle total sobre Gaza. Ninguém sabe como vai ser operado esse controle. Os turcos vão estar vigiando. A relação da Turquia com Israel é um quebra-cabeças absoluto, porque é um misto de cumplicidade, antagonismo e business barra pesada que continua rolando entre os dois lados. Então vamos ver se os turcos têm capacidade de realmente vigiar o que os israelenses vão querer aprontar com Gaza a partir de agora, com o acordo em vigor.
A minha interpretação pessoal, tudo isso é um teatro organizado. Não é um plano sério, não é um plano onde o Gaza Hamas e os habitantes de Gaza foram escutados em detalhes do que eles querem em relação à terra deles e viver na terra deles em paz. É um teatro organizado com um objetivo extremamente claro em termos de timing. Desvia a atenção do genocídio, porque os dementes do culto à morte no oeste da Ásia, o objetivo deles agora é atacar o Irã de novo, com a cumplicidade dos Estados Unidos. O Império do Caos, a demência do Império do Caos chegou a um ponto onde eles estão querendo atacar, talvez simultaneamente, o que seria uma demência da imaginação, em dois fronts, na América do Sul e no oeste da Ásia, Venezuela e Irã. Então, isso a gente vai ver nas próximas 2, 3 semanas. E se essa demência israelense de achar que eles são capazes de atacar o Irã mais uma vez, com apoio total da administração do condutor circense, depois de terem fechado este deal, arte do deal, a arte do negócio, para desviar a atenção global de Gaza, e aí se concentrar na guerra pesada mesmo, que é uma guerra pela hegemonia militar e geopolítica no oeste da Ásia contra o Irã, e o Irã está totalmente preparado. A gente vai ver já nos próximos dias e nessas 3 semanas se esse é o objetivo principal dos israelenses e se os americanos estão 100% alinhados ou se a demência de Donald Trump e do Pentágono, conduzido pelo secretário de guerra, patético ex-comandante de platoon no Iraque, Peter Hegseth, é uma guerra relâmpago contra a Venezuela. E você continuando na Ásia, eu continuo na Ásia, vou continuar na Ásia nas próximas semanas. O contraste não poderia ser mais brutal. Você volta dessa do universo China em torno o desenvolvimento, o boom do turismo doméstico, a autoconfiança dos chineses, os chineses em movimento descobrindo a sua própria terra. Eu cruzei com caravanas de chineses das províncias do leste que estavam conhecendo o Xinjiang, o faroeste deles pela primeira vez. Aí você volta. Bom, é claro, eu estou na Tailândia, que é uma placa rolante de tudo que acontece na Ásia e com muita influência ocidental também. Bom, isso nos leva ao tema final dessa conversa, que é bastante sério. E olha a maravilha do mapa. Esse é o meu mapa monstro que viajou comigo pelo corredor de Gansu inteiro e pelo Xinjiang inteiro. Para vocês terem uma ideia, esse enorme branco aqui no meio do mapa é o deserto do Taklamakan que a gente atravessou de norte a sul, das rotas da Cera do Norte às rotas da Cera do Sul, e depois a gente voltou do sul para até o meio do Taklamakan, porque nós fomos visitar uma tribo perdida no meio do Taklamakan. Essa é uma história que eu vou contar mais tarde. O tema final da nossa conversa, eu vou usar talvez o melhor texto dos últimos meses, escrito por um não russo, e melhor ainda, por um europeu, sobre a derrota estratégica dos Estados Unidos e da OTAN na guerra da Ucrânia. Tinha que ser, evidentemente, do Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, como vocês sabem, publicou no começo do ano passado, na França, um livro arrasador, La défaite de l'Occident, a derrota do Ocidente. A primeira resenha desse livro em inglês, publicada, seja onde for, foi a minha. Eu escrevi uma resenha em inglês detalhada do livro
quando não havia ainda nem resenhas em francês, havia uma ou duas. Então, me disseram que o pessoal da Gallimard, quando viu, falou: Nossa! Ficaram espantadíssimos. Claro, no bom sentido. Isso foi no começo do ano passado. O livro não saiu ainda, né, em inglês. Eu acho que ele já tem uma tradução em italiano, se não me engano. Mas a análise do Todd, e o Todd escreveu, ele botou um post no Substack no fim de setembro. E eu só fui ver agora no começo de outubro. Amigos franceses me avisaram, me mandaram o link, e, e é absolutamente brilhante. Basicamente, Todd reconfirmando que a análise que ele fez durante o livro e antes da publicação do livro, ah, praticamente 2 anos atrás, ah, era a análise correta. E não há dúvida nenhuma. Na minha resenha, eu coloquei que era a análise mais impecável feita por um ocidental da guerra do Império e da OTAN contra a Rússia. O Todd coloca em termos agora de deslocamento do Ocidente. Isso é bastante diplomático. Ele é muito diplomático. É um historiador, antropólogo, demógrafo, sociólogo, analista político, extremamente mesurado. Se considera um europeu. Ele é europeu. Ele não está renegando a civilização europeia. Ele manifesta sua tristeza extrema pelo estado em que essas elites absolutamente disgusting, horrorosas, nefastas da União Europeia e da Comissão Europeia reduziram a Europa atualmente, e além do que a reduziram a um estado de vassalagem absoluta. Mas esse tem um parágrafo, eu peguei o parágrafo inteiro desse ensaio do Todd, onde ele está mais ou menos resumido a sua tese principal e o fato de que a tese que ele defendeu na publicação do livro é absolutamente correta. É uma maneira muito elegante de colocar, porque ele coloca em termos de. Eu estou fazendo um sketch agora de um modelo de deslocamento do Ocidente. Na verdade, ele está fazendo o sketch do deslocamento real do Ocidente que está acontecendo na frente de todos nós. Segundo ele, apesar da inconsistência das políticas de Donald Trump, o derrotado presidente americano. Esse é o adjetivo que mata. Porque ninguém nos Estados Unidos, nenhum analista político americano, inclusive os nossos amigos nas podcasts onde a gente aparece em diversos canais YouTube americanos, eles não podem simplesmente falar para um público americano que Donald Trump é o presidente americano derrotado em relação a esta guerra. Mas esse é o fato. Todd coloca em termos de inconsistências, mas tem uma nuance absolutamente fundamental. Ele diz que as inconsistências não resultam necessariamente do fato de que Trump tem uma personalidade instável e, sem dúvida, perversa. Um toque de humor finíssimo. Mas ele chega ao X da questão quando ele aponta para o dilema insolúvel dos Estados Unidos, que está muito acima do narcisismo fora de controle de Donald Trump. É, basicamente, em 4 linhas, Todd coloca. Por um lado, os líderes, tanto no Pentágono como na Casa Branca. E a gente não pode dizer que o Pentágono agora tem líder, porque aquele imbecil completo posando de secretário da guerra no Pentágono, aquele cara não conseguia comandar um batalhão no Iraque contra as milícias sunitas. Ele acha que ele pode controlar o Pentágono hoje. E na Casa Branca, eles sabem que a guerra está perdida, sem dúvida. Todo mundo que, segundo o nosso amigo Andrei Martyanov, todo mundo que tem um QI acima da temperatura ambiente em Washington, no Beltway e entre Washington e Nova York, sabe que a guerra do Império contra a Rússia, usando a Ucrânia como procuração, está perdida. E que a Ucrânia vai ter que ser abandonada. Não são muitos QIs que chegam a este nível. Mas os poucos sabem que essa guerra está perdida.
Todd fala em bom senso. Não tem muito bom senso entre Washington e Nova York, não tem bom senso. Tem apenas ideologia excepcionalista. É uma história completamente diferente. Isso os leva a tentar sair fora da guerra. O quê? Estão tentando sair fora da guerra. Trump está tentando. Na prática, entre aspas, saiu fora da guerra no sentido de que ele transferiu a guerra da Ucrânia para a Europa inteira. A Europa vai ter que pagar essa guerra em armamentos americanos, pagar em euros supervalorizados em relação ao dólar, bom para os cofres do complexo industrial militar, pagar para armas americanas para continuar a sua guerra contra a Rússia na Ucrânia. A responsabilidade agora não é mais do Império, é da Europa. Ao mesmo tempo, voltando a Todd, este mesmo senso comum, que a gente sabe que não existe em grande quantidade, os faz perceber que sair da Ucrânia vai ter consequências dramáticas para o Império, muito, esse é o X da questão, que também não pode ser admitido por analistas americanos. As consequências, em termos estratégicos, vão ser muito mais dramáticas e catastróficas do que as derrotas na sequência, sem falar de outras, no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. Esse nos leva à formulação chave nesse pequeno parágrafo do Emmanuel Todd. Esta é, na verdade, a primeira derrota estratégica americana em escala global. Eu vou repetir para vocês todos, porque a importância dessa formulação é brutal. Até agora, o único não americano, europeu que formulou nesses termos, ou seja, russos já formularam nesses termos, outros analistas não russos, inclusive Pepe Café, formularam nesses termos, alguns chineses e asiáticos formularam nesses termos, mas nos Estados Unidos é um tabu absoluto. Esta é a primeira derrota estratégica americana em escala global, porque é uma derrota não apenas do Império, mas de todo o complexo OTAN, que é controlado pelo Império. Ou seja, é a derrota do Ocidente coletivo, do Império dominando os vassalos e agora comendo os vassalos da maneira complicada. A Europa é um bando de vassalos a ser comidos em banquetes cereais pelos líderes do Império. E no contexto, super importante, que é mais uma vez refrisado pelo Emmanuel Todd, contexto de desindustrialização massiva dos Estados Unidos, sem dúvida, e ele coloca a reindustrialização difícil. Não, a reindustrialização dos Estados Unidos é impossível. E isso, basta conversar com qualquer CEO das grandes empresas americanas, a começar pelas Big Techs. Os únicos que ainda acham que, na verdade, não é nem em termos de reindustrialização, é continuar a ter profits, é continuar a ter lucros. Big Oil. E, claro, Big Banking. Mas isso não tem nada a ver com industrialização. Industrialização da prática dos Estados Unidos é impossível, porque a opção globalização dos Estados Unidos de exportar as suas indústrias para o resto do mundo não tem volta. Aí, no final, Todd chega ao X da questão em relação à China. China se tornou a fábrica do mundo, sem dúvida nenhuma, e nessa viagem onde eu estava entre o centro e o oeste da China, eu vi a industrialização pesada do corredor de Gansu, especialmente, que une o leste da China. Por exemplo, a cidade de Lanzhou, onde eu estava no começo da viagem pelas rotas da seda, é do lado do Yangtze e é um nexo fundamental de transporte do leste da China para o centro e para o oeste. É o bottleneck, como diz bottleneck? É a encruzilhada, uma das encruzilhadas fundamentais. E quando você chega no Xinjiang, você viajando
entre os oásis, você vê a industrialização não só na agricultura totalmente mecanizada, como na eletrificação. Você vê polos de eletricidade a perder de vista, florestas de painéis solares, florestas de fazendas de turbinas e as, como é que chama? Os polos de energia solar que você vê a 150 quilômetros de distância, você vê a iluminação do sol batendo no polo de energia solar e distribuindo essa energia para regiões inteiras. E o fato fundamental que eu coloco nessa primeira coluna de que o Xinjiang tem tanta energia que exporta energia para o resto da China. Ou seja, a diversificação energética da China, o melhor lugar para você observar isso é no Xinjiang. É muito impressionante. Eles têm todo tipo de energias verdes, renováveis, etc., eólicas, e tem petróleo e gás também, e recebem os pipelines principais que vêm de fora, do Turkmenistão, do Cazaquistão, e breve, nos próximos anos, o Power of Siberia, cujo acordo foi concluído no Fórum de Vladivostok. Tudo chega no Xinjiang. Então, o Xinjiang é esse polo gigante de energia que produz e redistribui energia para o resto da China. Isso avança a industrialização cada vez mais acelerada de regiões da China que estavam atrás da industrialização nas províncias do leste e do centro. A taxa de fertilidade muito baixa da China vai impedir que ela replace, que ela substitua os Estados Unidos. Mas o ponto de vista dos chineses não é substituir os Estados Unidos. O que a China quer é, mais uma vez, deixa eu voltar para ele aqui, best-seller em todas as livrarias de Pequim. O último best-seller de Xi Dada, do presidente Xi Jinping, que é uma coleção. Essa é a versão em inglês, saiu no final de 2023. É um livro sobre a modernização da China, em como Xi Jinping vem tratando da modernização da China nos últimos 10, 12 anos, inclusive. São extratos de suas intervenções, de discursos, de memorandos. Muito, muito importante. O que o Todd fala em termos dos Estados Unidos, da China substituir os Estados Unidos, não é o que vai acontecer. A China, esse modelo de desenvolvimento adotado com sucesso na China é o que a China está seduzindo o sul global, mostrando, olha, veja tudo que a gente conseguiu fazer em diversos detalhes do nosso modelo de desenvolvimento. Vocês podem usar várias das nossas ideias, podem aperfeiçoá-las, adaptá-las à sua realidade nacional, mas a gente não está tentando impingir nada para vocês. Vocês vão resolver o seu futuro baseado no nosso sucesso. Isso é o que a gente está oferecendo para o resto do mundo. Isso não tem nada a ver com substituir uma superpotência pela outra. E o último ponto do Todd, que é o ponto que todo mundo que segue e analisa a China sabe. E quando você, no meu caso, de passar um mês em imersão absoluta, dormindo 3 horas por noite na China sem parar, você vê que é muito tarde para os Estados Unidos para competir industrialmente com a China. Eles perderam a corrida industrial com a China e isso já é definitivo. Agora, imaginem vocês, as classes dominantes americanas, serem obrigadas a engolir a realidade como ela é. É impossível. A única coisa que lhes resta são as guerras eternas. É a lógica das guerras eternas que condiciona o império e que não vai mudar, seja quem tiver na Casa Branca, no Pentágono, nas decisões, etc. Isso é quem está por trás, ou seja, as classes dominantes, é a grana pesada, é quem manda mesmo nos Estados Unidos. E muitos desses nunca aparecem em público. Como vocês viram, o tema de hoje foi super pesado, subdividido em três, um mais leve, dois super pesados, mas
dá para vocês mais ou menos a conjuntura extremamente perigosa que a gente está agora, com a possibilidade real, nas próximas semanas, de um ataque imperial em dois fronts, na América do Sul e no oeste da Ásia, com a Rússia olhando com extrema cuidado e com muita paciência, já se esgotando o segundo maior ministro de Relações Exteriores do mundo, que é o segundo russo, Sergei Ryabkov. Lavrov, número um, Sergei Ryabkov, número dois. Ryabkov, no começo da semana, disse: o momentum, o drive, a excitação do Alasca morreu. Ou seja, o Alasca deu em nada. E agora a administração do condutor cicense está considerando enviar mísseis Tomahawks para o regime criminoso de Kiev. Se isso acontecer, Lavrov já disse, vai ser um sério problema. Putin disse, as relações Estados Unidos-Rússia vão voltar a estaca zero. E é esse o pé que a gente está agora nesses dois fronts. Extremamente perigoso. Qual é o front auspicioso? É a China. Então, o que que eu posso? Eu posso acabar com uma metáfora que vem do fim que vem do imperialismo inglês do fim do século XIX, mas eu vou revirá-la e jogar de volta para vocês, que é vá para o oeste, jovem. Go west, young man. Vá para o oeste, jovem homem, jovenzitos. Então, para vocês todos, inclusive para o Brasil, vá para o oeste da China, brasileiros. E aí vocês vão ver por vocês mesmos como se constrói um futuro de um desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a vocês todos. Assinem o canal. O que vocês têm aqui não vai estar em lugar nenhum do mundo, especialmente agora, depois de Antigas Rotas da Seda e Xinjiang. Vejam as fotos no Telegram, vai estar no Instagram também, vai ter mais colunas na semana que vem, vão ser traduzidas em português e as rotas da seda não acabam nunca. Tchau, tchau, do Sudeste da Ásia.